Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês o professor Tom Dantas para fazer, tecer alguns comentários aí acerca da prova de língua portuguesa da Universidade Estadual do Ceará 2024.2, a segunda fase, tá bom? Nós tivemos uma prova, como que já era bem esperado, bem simples, bem fácil de fazer. A banca de elaboração escolheu 3 textos, tá? 2 textos, digamos assim, em sequências mais reais, né? Por exemplo, o texto do Davi Andrade é um texto que diz: digitar ou escrever, cientistas revelam que é melhor para o cérebro. É um texto em que ele apresenta alguns estudos feitos aí com crianças e mostram que o ato de escrever à mão é extremamente fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, né? E hoje a gente vê as pessoas, já nascem ali na tecla do celular, no teclado do notebook, e o ideal é que seja feito paralelo, mas as pessoas não podem aprender a escrita de imediato já com essas ferramentas tecnológicas, tem que usar mais o lápis, a caneta, o papel. O cérebro humano, ele grava mais, digamos assim, a aprendizagem ela é mais consistente. Uma pesquisa bastante interessante sobre o processo de aquisição da escrita. O texto 2, um texto sobre o poema do Vinícius de Moraes, ali poeta da segunda fase do modernismo brasileiro, aquela fase que vai de 1930 a 1945, que tem ali Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, né? O próprio Vinícius de Moraes, e o poema Rosa de Hiroshima, que é belíssimamente interpretado aí pelo Ney Matogrosso. Foram cobradas questões que envolvem aí a metáfora, tá? Questão 10, algumas questões interpretativas e outras bem simples de resolver. E o texto 3 é aquele texto que diz terra como organismo vivo. Parece que os 3 textos são completamente assim diferentes, né? Não há assim uma temática exata na prova, tá? A gente não conseguiu perceber isso. Um texto também que fala sobre a importância da terra, a relação que os povos indígenas têm, a cosmovisão, a cosmociência, né? Que eles têm com o planeta, que é uma espécie, que é um organismo vivo. E foram feitas questões inferenciais sobre o objetivo do autor, questões que trabalham aí o processo de formação de palavras, cosmociência e cosmovisão, eles deram aí como a justa posição, tá? A referenciação que está nos 3 textos, praticamente, eles querendo saber o que é que recupera o sintagma nominal esse planeta, ele tem como referente o planeta Terra, e a presença na questão 20 do conector porque, quando você faz a relação lógica entre as orações que fazem parte do período, esse período aqui, ó, a gente não precisa ficar buscando uma vantagem em relação a nada, porque a vida é tão próspera. Então é o sentido, esse porquê ele tem um valor de pois, um valor de explicação, tá? Então assim, os alunos que estudaram figuras de linguagem, a parte das conjunções, a coesão, entende de objetivo do autor, algumas características das sequências de texto, que não foi nem tão cobrado assim, ele faria na boa a prova da UES, uma prova que a gente vê como extremamente simples. Aqui tem algumas questões do texto 1, olha, o texto inicial, digitar ou escrever, cientistas revelam o que é melhor para o cérebro. Vocês que fizeram a prova devem ter percebido que a resposta aqui é a alternativa A. Infere-se do texto que a escrita mais benéfica para a saúde é a cursiva, pois por meio dela as atividades cerebrais são mais intensas, tá? Na sequência nós temos algumas outras questões, deixa eu ver aqui, essa questão aqui, questão 5. Questão 5 também trabalha a questão trabalha ali as conjunções. O desta forma, o conector aqui, ele dá como se fosse uma exemplificação. Não é um exemplo, então seria errado. Dessa forma poderia ser visto como conclusão. O para abre inúmeras possibilidades para o aprendizado, que dá a ideia de finalidade, está correto. O conforme, ele diz que, é como se tivesse o valor, denota a inclusão, o conforme é conformidade. Tem o mesmo valor de segundo, de consoante, então não pode ser inclusão. E o mas, de fato, tem esse valor de adversidade, de oposição. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. A gente percebeu que a prova como um todo, ela foca bastante na coesão, na conexão. Olha a 6ª questão, ó, o conector aqui, além disso, o elemento coesivo, além disso, a questão difícil, né, pessoal? Vocês aí que estudam conosco devem ter feito aí as 20 questões na boa, tá?
Então, aqui o valor aditivo não é de local, não é de contraste, né? O contraste seria exatamente os conectores adversativos, está um pouco restritivo. Então, acerta aí quem marca a alternativa A. Questão de referenciação, cobrando o referente do pronome demonstrativo, no caso é isso. Aqui, uma questão de interpretação de uma passagem do texto, teve algumas questões inferenciais, bem interessantes também. Essa eu gostei bastante. Ele diz assim, atente para o seguinte trecho, questão 17. O bem viver não é distribuição de riqueza. Bem viver é a abundância que a terra proporciona como expressão mesmo da vida. A gente não precisa ficar buscando uma vantagem em relação a nada, porque a vida é tão próspera que é suficiente para nós todos. Essa afirmação deve-se ao fato de que, para o autor do texto, o bem viver está associado à ideia de que a vida é suficiente, basta vida para viver. Né? Bem interessante ver essa questão. E no mais, a gente finaliza aqui os nossos comentários, tá? Fechar aqui um pouquinho, abrir um pouco aí da prova do nosso colega, tá? Achando que foi um pouco melhor elaborada do que a da primeira fase, até que é uma prova específica, mas, a nosso ver, a gente acha que a prova ela precisa ser um pouco mais consistente, cobrar um pouco mais, uma prova bem simples, sem sombra de dúvidas, os nossos alunos aqui não tiveram muitas dificuldades, não. Tá? Uma prova que, se você estudar pouco mesmo, você consegue responder de uma forma bem consistente. Então é isso, nada a acrescentar, valeu aí a banca elaboradora da Universidade Estadual do Ceará, prova que não deixou grandes dúvidas para os candidatos, principalmente aqueles alunos que estudam conosco aqui no Farias Brito, e que os professores também viram uma coisinha ou outra que poderia ser revista, mas, no geral, o que a gente tem a dizer é que fácil, bem fácil mesmo, tá bom? Ok, por hoje é só, até o nosso próximo encontro, a nossa próxima prova. Até mais, pessoal!